Olá, eu sou Marilis Pereira Jorge, você está no My News. E antes de qualquer coisa eu quero pedir desculpa porque na terça-feira não teve coluna. Eu estou com um problema doméstico chamado obra. A obra não é minha, é do meu vizinho de cima, mas parece que ela está aqui dentro da minha sala, dentro do meu quarto, infernizando desde as 8 da manhã até as 5 da tarde, e eu não consegui gravar o nosso vídeo para o nosso encontro da terça-feira. Tô aqui pedindo desculpa. E vamos lá. Eu vou fazer aqui algumas afirmações e vocês vão responder se vocês concordam ou não com essas afirmações. Pode anotar aí mentalmente ou no papel, talvez até no papel seja mais fácil para você fazer um balanço aí das suas respostas. Mas vamos lá. Pessoas que são gays me deixam nervoso. Responde aí. Pessoas que são gays têm o que merecem. A homossexualidade é inaceitável para mim. Se eu descobrisse que um amigo era gay, eu terminaria a amizade. Eu acho que homossexuais não deveriam trabalhar com crianças. Eu faço comentários depreciativos sobre pessoas que são gays. Organizações que promovem direitos gays não são necessárias. Respondeu aí? Olha para sua colinha e me responde, ou responde para você mesmo. Você concordou com alguma dessas alternativas? Concordou com algumas? Não concordou com outras? Concordou com todas? Não concordou com nenhuma? Se você concordou com alguma dessas afirmações, eu tenho uma notícia para te dar. Você é sim homofóbico. Não, eu não sou, veja lá, tem alguma coisa aqui e ali, mas não é bem assim. Não sou eu que estou te falando isso. Essas perguntas, essas afirmações que eu coloquei aqui para vocês fazem parte de um teste que foi desenvolvido na Universidade da Geórgia por alguns pesquisadores. Esse teste é chamado de escala da homofobia. O que significa? Não são só essas perguntas, são 25 perguntas aí, você vai somando, ele tem desde concordo totalmente até discordo totalmente, mas você faz esse teste, você pode dar um Google, procurar na internet. Eu acho importante que a gente faça isso, eu acho importante que a gente veja, ninguém é despido de preconceito, a gente tem sim alguns preconceitos que a gente tem que ir derrubando ao longo da vida. Mas o que acontece? Esse teste tem uma pontuação de 125 pontos no máximo, e quanto maior for a sua pontuação, infelizmente, gente, mais homofóbico você é. Por que é importante a gente fazer isso? Porque quando a gente lê com atenção o teste, as perguntas e analisa as nossas respostas, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente fazer uma reflexão e entender por que a gente tem essa reação. Por que eu tô trazendo isso aqui para vocês? Todo mundo sabe o que aconteceu no final de semana. Esse assunto foi discutido, ainda está sendo discutido, que foi uma história em quadrinho que tinha um beijo entre dois homens, entre duas pessoas do mesmo sexo. Esse beijo não estava nem na capa desse gibi, ele era de uma página interna, mas enfim, foi aquele furdunço que vocês sabem o que aconteceu, proíbe, não proíbe, manda fiscal, tira o fiscal, STF se mete no meio, uma confusão toda, né? A gente com tanto problema e ter que ficar botando justiça, metendo o funcionário da prefeitura para fazer uma coisa que eles não deveriam fazer, inclusive é inconstitucional o que o prefeito do Rio de Janeiro tentou fazer. Mas a questão é a seguinte: eu sou uma leitora de comentários. Você vai falar assim, nossa, que masoquista. Pois é, mas eu preciso entender o que passa na cabeça das pessoas, como é que as pessoas pensam. É isso que me dá subsídio para escrever, para analisar, para tentar entender como é que as pessoas se comportam na nossa sociedade. E eu fui ler os comentários e assim, fiquei muito abismada com o teor de algum deles. Porque as pessoas acreditam piamente que não são homofóbicas, mas são. Elas acreditam que elas estão no direito delas de fazer alguns comentários ou de querer impor alguns direitos, a sua liberdade, a sua opinião, sem saber, na verdade, que estão sendo homofóbicas sim, e que hoje em dia a homofobia é crime, portanto, elas estão, na verdade, cometendo um crime. Eu vou ler alguns comentários aqui para vocês que eu peguei nas redes sociais agora no final de semana. Vamos lá!
Não tenho nada contra, mas não precisa incentivar as nossas crianças. Gente, esse pra mim é um dos comentários mais homofóbicos que há. Homofóbicos e ignorantes, cheios de preconceito, e eu acho na verdade bastante covarde, porque você pega as crianças e usa de escudo para colocar na frente da sua homofobia. Você usa a criança para tentar se defender da homossexualidade que existe na nossa sociedade e está aí. O que você acha? Você acha que duas pessoas se beijando, um ato absolutamente normal de afeto, vai fazer o quê? Despertar a sexualidade precoce de uma criança? Gente, não vai. As crianças nascem sem preconceito. Por isso que é importante, na verdade, que a gente ensine as crianças sobre diversidade, de tudo, diversidade racial, diversidade de orientação sexual, para que elas cresçam entendendo que a vida é desse jeito, sabe? Que sejam pessoas com maior aceitação, com maior empatia, sem problema nenhum. Ninguém vai virar, né? As pessoas falam, vai virar. Quem vai virar? Você acha que uma criança vai virar, ou um adolescente vai virar gay porque viu dois homens se beijando ou duas mulheres se beijando? Não, isso não vai acontecer. Esse foi um dos comentários. E é um comentário homofóbico, sim. Também tem aqueles que tentam explicar a teoria de que a homossexualidade é uma coisa que não existe, que não é uma coisa normal. Então eles falam o seguinte: cada um faz o que quer, mas não precisa expor como se fosse algo normal. E essa palavra normal é uma coisa que sempre me chama atenção, né? Porque assim, eu sou normal, a pessoa pensa assim, eu sou heterossexual, então eu sou normal. Oi? Ou seja, a pessoa quer que os homossexuais continuem trancafiados dentro de um armário aí, mas ela pode escancarar a sua ignorância, sua homofobia. Sim, isso é homofobia. Quando você acha que as pessoas têm que esconder o que elas são, esconder a sua orientação sexual, que elas não podem demonstrar afeto publicamente, que principalmente, a gente ouviu tanto nesses últimos dias, isso é uma pornografia, as crianças não podem ver isso. Não, beijo não é pornografia. Se você vai lá, se informa, lê o Estatuto da Criança e do Adolescente, beijo não é pornografia. Então, não use esse tipo de desculpa, porque sim, isso é homofobia. Aí tem uma série de outros comentários que eu li, vou agora passar rapidinho por alguns deles. Não tenho que conviver com isso. Homofobia. Deus criou o homem e a mulher. Gente, mais uma demonstração de homofobia. Vocês querem acabar com o gênero masculino? Não, gente, não quer. Tanto que, inclusive, a homossexualidade não é só uma questão masculina. A gente tem homossexuais mulheres, mas isso é uma coisa curiosa, né? Eu acho que é uma hipocrisia tão grande. Os homens, principalmente, não ficam ofendidos ou incomodados quando veem duas mulheres se beijando. Pelo contrário, acham isso, inclusive, erótico, excitante. É uma hipocrisia danada, né? O problema, então, não é duas pessoas do mesmo sexo se beijando. O problema, muitas vezes, é o homem com o homem. Por que será? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Quero continuar aqui com mais algumas frases. A família tradicional não é obrigada a ver essas perversões. Homofóbico. Não tenho preconceito, mas a gente já sabe que a pessoa é sim preconceituosa. E o meu favorito de todos, eu tenho até amigos gays e gosto muito deles. Ou seja, eu tenho amigos gays, gosto deles, mas assim, gosto deles, tenho amigos gays, mas provavelmente eles são muito discretos e não ficam esfregando isso na cara da sociedade, que é uma coisa também que a gente ouve muitas vezes. E claro, gente, tem aquelas pessoas mais ousadas, e essas realmente, eu vou falar a palavra que tem que ser falada, mas pessoas, já que hoje em dia a homofobia é crime, eu vou usar a palavra que tem que ser usada. As pessoas que são criminosas mesmo. A gente vê essas pessoas dizendo que nojo, que aberração, saem revoltados aí dizendo que isso é safadeza. Essas pessoas não se importam em colocar para fora toda a sua homofobia e mesmo assim dizem que não são homofóbicos, dizem que só pensam direito, que tá no direito deles ter uma opinião contrária, uma opinião... Não tá. Hoje em dia, inclusive, não é mais seu direito ter uma opinião contrária sobre esse assunto, porque, repito, de novo,
homofobia é crime. A gente sabe que a origem da homofobia muitas vezes tem fatores como crenças religiosas, valores morais, coisas que a gente aprende desde que a gente cresceu, se a gente é criado dentro de uma religião ou dentro de uma família um pouco mais tradicional e conservadora. Mas alguns psicólogos, e há vários estudos no mundo todo já há bastante tempo, tem alguns que têm mais de 20 anos aí, que têm feito uma relação entre a homofobia e gays enrustidos. Ou seja, eles fazem esse questionamento se às vezes essa raiva que muitas pessoas sentem da homossexualidade alheia, se não seria, na verdade, um problema com a própria sexualidade. Um outro estudo também dessa Universidade da Geórgia nos Estados Unidos fez uma medição bastante curiosa e o resultado foi surpreendente. Eles mediram a reação peniana de um grupo de homens diante de imagens de filmes pornôs gays. Ai, ai, ai. Adivinha qual foi o resultado? Os únicos que registraram algum tipo de reação no pênis, ou seja, o bigolim ficou, emocionado, os únicos que registraram reações no pinto foram aqueles que já tinham respondido esse questionário da escala da homofobia e eram os que tinham alcançado pontuações mais altas, ou seja, eram os mais homofóbicos, eram os que mais tinham algum tipo de problema com a questão da homossexualidade. Eu acho que isso diz muita coisa. Então eu quero propor uma coisa, se você tem algum tipo de problema, se você diante daquela imagem de dois homens, uma imagem afetuosa, era um beijo, não havia nada demais, os dois homens vestidos, quantas vezes a gente viu homens e mulheres se beijando, qual o problema de ver dois homens se beijando? Se você viu aquela imagem, ou quando você fica incomodado, quando vê, por exemplo, um casal de homens ou um casal de mulheres andando pela rua de mãos dadas e fica incomodado, faz uma reflexão, tenta entender os seus motivos, procure ajuda. Conversa com pessoas que você sabe que pensam diferente de você. Tenta entender a origem dessa tua falta de empatia, a origem desse seu desprezo, desse medo, desse seu nojo, dessa sua aversão, porque é importante. A gente tem que conversar, a gente tem que falar sobre isso. Tem gente que não aguenta mais falar, acha que tem assuntos mais importantes, mas esse é um assunto que vai voltar sempre enquanto a gente não resolver um problema gravíssimo no Brasil, que é a questão do preconceito e a questão da homofobia. Valeu? Eu volto na semana que vem. Quero retomar a leitura de comentários. Como não teve vídeo na terça-feira, não estou lendo os comentários. Quero sentar aqui, ler os comentários, tomar um cafezinho com vocês. E é isso. Um bom final de semana para todo mundo. E que a gente viva num mundo com mais empatia, que as pessoas consigam olhar o próximo com mais amor, com mais carinho, porque tá muito difícil, né, gente? Tá muito pesado. Tem até uma pesquisa aí falando que o brasileiro tá mais infeliz, e eu vou falar sobre isso em algum momento, mas essa é uma das questões, esse é um dos motivos. As pessoas estão muito intransigentes, estão muito intolerantes. E, infelizmente, a intolerância muitas vezes tem que ser tratada com intolerância também. A gente não pode ser tolerante com pessoas intolerantes. É isso. Um beijo.